What's your favorite scary movie? Ela corre, ela grita, ela luta e ela quase escapa. A cena de perseguição da Ellie em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado é uma das melhores em um filme de terror. E por trás dessa sequência icônica, existem curiosidades que poucas pessoas conhecem, desde decisões de direção, improvisos no set, mudanças de roteiro, e você sabia que o diretor não queria Sarah Michelle Gellar no papel? Pois é, galera, e no nosso quadro Por Trás das Câmeras, nós vamos voltar para aquela fatídica noite de 4 de julho e revelar tudo o que você nunca soube sobre essa cena que marcou o cinema de horror. E tudo eu descobri nos extras do filme que eu tenho aqui, galera, na minha coleção. E antes, deixa eu me apresentar aqui para vocês, caso vocês ainda não me conhecem. Meu nome é Breno Becali, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes e muito mais sobre o mundo do terror. E estamos agora no Esquenta Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado e bora então conhecer as curiosidades por trás das câmeras dessa perseguição de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Uma perseguição icônica. Muitas atrizes fizeram testes para o papel de Ellen Shivers. Muitas delas têm grandes carreiras em Hollywood e 2 delas já até ganharam o Oscar, mas as identidades delas nunca foram reveladas. E o mais engraçado é que a Sarah Michelle Gellar chegou muito tarde e foi uma das últimas atrizes a fazer testes para o papel. Porque lá na época, lá em 1996, ela também estava filmando para o piloto da sua série Buffy, a Caça-Vampiros. E de todos os testes então que fizeram, somente 3 atrizes passaram para a fase final, obviamente incluindo a Sarah Michelle Gellar. Então as 3 tiveram que viajar lá para Carolina do Norte, onde o filme iria ser filmado, e tiveram que gravar 2 cenas. A primeira cena foi a do concurso de Miss e a segunda cena foi a do carro de polícia. E aí então que a Sarah Michelle Gellar conquistou o diretor do filme, o Jim Gillespie. E ele já confessou, galera, que ela não era sua favorita para o papel de Ellen Shivers. Mas tudo mudou depois que ela fez essas 2 cenas. Então ele tinha a certeza de que ela era a escolha perfeita pro personagem, principalmente por conta do seu grito. Então o diretor nomeou a Sarah Michelle Gellar como escolhida para a Sony, que é o estúdio que fez o filme, dizendo que além do seu grito potente, a Sarah Michelle Gellar incorporava a personagem completamente, além também de ser extremamente profissional e saber trabalhar bem em equipe. Os produtores e o estúdio aceitaram, então Sarah Michelle Gellar foi contratada para o papel. Uma das coisas que vocês gostam bastante é saber a diferença entre o roteiro e a versão final do filme. E na perseguição da Ellie temos algumas diferenças bem curiosas. Na cena do beco ali com o carro de polícia, assim que o carro para e o pescador mata o policial, o assassino originalmente iria entrar no carro, começaria a dirigir, enquanto ele e Ellen começariam uma luta lá dentro do veículo. E o carro então iria perder o controle e bater. Mas o problema não era nem esse, galera. Durante toda essa sequência, o rosto do pescador não poderia aparecer. Então o diretor achou impossível filmar essa cena pela ação ficar confinada dentro do carro e não mostrar o rosto do assassino, e sim focar no seu chapéu, porque o pescador não usa uma máscara. Então o diretor achou que a cena ficaria muito limitada e não quis gravar essa cena. Então Kevin Williamson, que é o roteirista desse filme, acabou reciclando essa cena lá em Pânico 2, que ele também é roteirista, lá naquela cena em que o Ghostface rouba o carro da polícia com a Sidney e com a Halle dentro. E ele luta contra os policiais e também bate o carro.
E outra parte da perseguição que seria diferente era a sequência dentro da loja. Originalmente, a Ellen iria tentar pegar e usar várias armas diferentes contra o pescador. E o diretor também não gostou, achando que seria uma cena muito cômica, e como ele queria fazer um filme mais sério, ele cortou totalmente essa parte. E Kevin Williamson reutilizou essa parte também do roteiro em Pânico 2, na perseguição da Cici pelas escadas contra o Ghostface. Toda a cena da perseguição da Ellen foi filmada em duas cidades diferentes, começando com as cenas que se passam no beco, como a morte do policial e também a morte da Ellen lá no fim da perseguição. Essas partes foram filmadas na cidade de Southport, no estado da Carolina do Norte. E um fato curioso é que, por mais que a gente não repare no filme, esses dois becos, na verdade, são um só. É o mesmo beco, galera. Depois que a Ellen consegue fugir da loja e começa a correr novamente por outro beco, a equipe fez algumas mudanças lá no cenário, colocando pneus e caminhões para não parecer que reciclaram o mesmo lugar. Olha que legal! Inteligentes, né? Aproveitaram o cenário, mantiveram um orçamento baixo sem precisar de deslocamento. Então, a cena que começa a perseguição pelo beco e a cena que termina pelo beco é o mesmo, só que mudaram o cenário ali e parece que não é. Gente, foi muito bem feito, real, né? Agora sim, as cenas em que Ellen corre pela rua até chegar na loja da sua família, aí já foram filmadas em outra cidade, a de Burgo, também na Carolina do Norte. E por incrível que pareça, galera, na época em que o filme foi lançado, o diretor sofreu críticas em relação a esses cortes da perseguição que ele colocava no meio, né? As investigações da Julie, mostrando ela descobrindo a identidade do pescador e depois mostrando ela indo até o concurso avisar Ellen e Barry, mas o evento já tinha terminado. O diretor acabou então lendo essas críticas e acabou se defendendo. Ele disse que esses cortes então foram uma decisão criativa e que foram importantes para as mudanças de locação de uma cidade para outra, como eu falei para vocês, para o público não perceber essas mudanças drásticas e também para aumentar o suspense e a tensão da perseguição, em que o público então ficaria ansioso para saber o que iria acontecer com a Ellen. Ela iria conseguir sobreviver ou não? Assim então ele prolongava mais ainda a perseguição. Para mim, ele que tomou a decisão super certa, galera. Então, bora descrinchar a cena de perseguição, começando pelo começo, obviamente, quando a Ellen e o policial chegam no beco onde o pescador os está esperando numa armadilha mortal. E nisso, então, temos a morte do policial, mas, inicialmente, a morte dele seria sem sangue, galera. Mas o diretor achou melhor adicionar um pouquinho de gore para deixar o público surpreso e também enojado ali. Porque o diretor tinha uma regra inicial do filme ser sem sangue, ou o mínimo possível, para focar mais no suspense, assim como Halloween de 1978, que ele se inspirou bastante para fazer esse filme, galera. E depois então da cena de morte, temos a Ellen presa no carro da polícia e ela precisa quebrar o vidro da janela para poder escapar. Nesse momento, galera, houve uma falha de comunicação com a Sarah Michelle Gellar, de qual janela ela deveria quebrar para a cena. Ela tinha 5 escolhas de janela, mas eles só podiam gravar a cena 2 vezes, porque eles só tinham 2 carros de polícia idênticos para aquela cena. E se ela errasse 2 vezes, eles ficariam sem carro para gravar a cena e isso poderia atrasar as filmagens muito, galera. Mas, por sorte ali, né, ela acabou quebrando o vidro certo e conseguiu fazer a cena em uma só tentativa. Eita, que sorte que deram mesmo, viu? Mas tivemos outros atrasos ali durante as filmagens, galera, que eu vou falar pra vocês. Então,
Então temos a cena da perseguição na rua até a Ellen chegar na porta da loja, que foi uma das mais difíceis de se fazer, galera. Por incrível que pareça, tiveram que gravar muitos takes até que desse certo. Inicialmente, eles haviam filmado a cena com uma Steadicam, que é uma espécie de estabilizador de câmera que fica grudado no cinegrafista e impede que ele movimente a câmera e a cena fique tremida, sabe? Mas não deu certo, porque eles precisavam de mais movimento e de mais rapidez na cena e na corrida, e as tomadas ficaram inutilizáveis. Depois, então, eles tiveram que refilmar toda essa cena com um dolly, que é uma espécie de carrinho de rodas que cria movimentos ágeis e horizontais, dando uma ideia realmente mais de perspectiva e zoom nas cenas. Aí eles conseguiram o efeito que queriam. Então essas mudanças acabaram atrasando as gravações por conta dessa cena, galera. Uma cena simples, mas que atrasou bastante. Que também, inclusive, a Sarah Michelle Gellar teve que correr com um salto alto, vocês repararam isso no filme? Durante toda a gravação dessa cena. E até mesmo ela disse que foi difícil para ela ficar correndo de salto alto o tempo inteiro. Mas como ela é profissional, ela fez isso sem reclamar. Agora a parte mais interessante da perseguição, que é dentro da loja da família Shivers. E essa loja foi escolhida somente pelo elevador de carga que tinha nela, galera. O diretor se apaixonou por esse elevador e construiu toda a cena de perseguição da loja baseado nele. E com certeza é uma das partes mais tensas e a minha favorita aqui da perseguição, galera. E por conta então desse atraso da gravação que eu falei para vocês da cena da perseguição na rua, a equipe aproveitou e teve bastante tempo então para redecorar o interior da loja. Então eles colocaram manequins cobertos com plástico para criarem toda aquela cena icônica de jumpscare do pescador ali se escondendo junto dos manequins. E nessa cena do jumpscare também, o diretor fez 2 takes, um com a trilha sonora e um sem a trilha sonora. Só que ele e o compositor John Debney decidiram manter essa cena de jumpscare do manequim sem a trilha, para dar um ar mais de suspense e veracidade na cena. E assim então que o jumpscare acontece, a Ellen é atacada ali pelo pescador no manequim, a trilha sonora retorna também. Vocês haviam reparado que a trilha parava nesse momento? Além disso também, galera, os ventiladores no teto girando e as luzes piscando, né, ficando intermitentes, foram criados esses efeitos para elevar a tensão da cena, criando uma atmosfera de suspense, ou seja, os mínimos detalhes. É impressionante. Isso é cinema, isso é arte. E na parte então em que a Ellen sobe no elevador de carga, a Sarah Michelle Gellar, coitada, gente, ela teve que puxar a corda com as próprias mãos, mas as fibras da corda eram cortantes igual vidro. E mesmo que eles tivessem passado uma solução especial nas mãos dela para proteção ali, isso realmente não foi o suficiente. Então, durante essa cena, a atriz acabou cortando as mãos e começou a sangrar, galera. Mas mesmo assim, ela não deixou a peteca cair e continuou filmando. E infelizmente para ela, eles tiveram que filmar essa parte várias vezes de ângulos diferentes. E somente depois que acabou as gravações é que descobriram que as mãos dela estavam machucadas e sangrando, mas ela não reclamou e continuou filmando da mesma forma. Isso é que é uma atriz profissional, gente, ó. Parabéns para Sarah Michelle Gellar. Ela é maravilhosa. Agora algumas curiosidades aqui sobre a morte da Elsa, que já foi filmada em outro lugar, num estúdio de segunda unidade, já que eles precisavam de mais espaço para poderem gravar o reflexo ali, né, do vidro com o sangue jorrando por ele. Mas, originalmente, assim como a morte do policial, a morte da Elsa também não teria sangue, aquela regra do diretor, lembra? Mas um dos produtores disse que isso seria medicamente impossível
Então resolveram refilmar a cena, dessa vez com o sangue jorrando. E a atriz Bridget Wilson, que faz a Elsa, ela teve que usar um colete extremamente desconfortável para a proteção dela nessa cena. E esse colete, então, tinha um dispositivo que iria jorrar o sangue assim pelo vidro para dar aquele efeito, galera. E uma coisa muito interessante também, pequenos detalhes, mas que são importantes, é que, para criar uma atmosfera mais arrepiante na cena, a equipe colocou luzes com um tom mais azulado. Traz um ar mais assim de mistério, de suspense, algo bem fantasmagórico, sabe? Então por isso que tem um pouquinho ali de mudança na iluminação da cena durante a morte da Elsa, é por conta disso. E depois dessa cena da morte da Elsa, eles resolveram então gravar a morte do Max, porque eles acharam que precisavam aumentar os riscos do filme para uma ameaça mortal mais cedo no filme, galera. Para temermos mais pelas vidas dos protagonistas, porque no roteiro original o Max não morreria. Bom, agora a Ellen já conseguiu fugir da loja, começa a correr novamente pelo beco em busca da sua salvação ali. E como eu disse para vocês, o segundo beco é, na verdade, o mesmo beco do início da perseguição. A equipe só colocou, como eu falei para vocês também, alguns pneus, tanques de óleo, combustíveis, para diferenciar uma cena da outra. E aquele shot que a gente vê no céu ali do fogo de artifício é o mesmo usado lá no início do filme, na festa de 4 de julho. Olha a reciclagem aqui. E as luzes que ficam piscando no beco enquanto a Ellen corre por ele, na verdade eram luzes estroboscópicas para poderem simular as luzes dos fogos de artifício. Gente, eu amo os bastidores. Olha que coisa maravilhosa. Eles criam coisas assim, nossa, realmente, galera. Mas, assim, a parte mais marcante dessa cena, obviamente, é quando a Ellen está chegando bem perto da salvação, ouve um barulho, se vira e é tarde demais, né? Pra quê? Pra quê? O pescador aparece atrás dela e a mata ali, infelizmente, né, coitado. A gente fica torcendo pra ela ser salva e tão pertinho da salvação. E o diretor queria trazer exatamente essa sensação de segurança ao mostrar o desfile tão perto enquanto ela era atacada. Ele conseguiu, galera, conseguiu mesmo, porque ele acreditava, né, o diretor, que o público acharia que eles não iriam matá-la, porque assim, foi uma longa perseguição, só para ela morrer ali no final, e que o público iria ficar chocado. E claro, ele arrasou, porque conseguiu transmitir exatamente o que ele queria. E na morte dela também, o diretor resolveu manter a sua regra de nenhum sangue e realmente nada muito explícito ali não, né? E também não vemos na íntegra assim um gancho entrando no corpo dela, sabe? Só vemos vários golpes de frames diferentes, com o barulho do gancho perfurando o ar e o corpo dela, sabe? E obviamente, né, os gritos dela ali no meio disso tudo. E exatamente no momento, galera, em que a Ellen morre, a banda desaparece e fica um som assim, para de tocar a música da banda, sabe? E o compositor John Debney, ele parou estrategicamente a música nesse momento para dar uma sensação de vazio e choque por terem matado a personagem. Nossa, gente, são detalhes tão pequenos, eu fico chocado, é muito bom isso aqui. E para finalizar, então, o diretor disse que a cena inteira da perseguição da Ellie foi extremamente eficaz por conta da Sarah Michelle Gellar, que entregou muito carisma e doçura ao personagem e que isso cativou bastante o público. Com certeza cativou, né, galera? Além de que, obviamente, a morte dela sendo uma cena muito poderosa, dá uma sensação de que tudo poderia acontecer no final, elevando então os riscos em relação aos destinos de Julie e de Ray, já que naquele momento metade do grupo já havia morrido. Galera, é incrível, sabe? O diretor não queria a Sarah Michelle Gellar e agora elogiou ela em todos os âmbitos dessa cena, sabe? Olha só como é que é e como ela foi realmente muito profissional. Olha como essa cena foi construída. A equipe, o diretor, o compositor, todo mundo fez o seu melhor para criar
uma das melhores, se não a melhor cena de perseguição de um filme de terror que nos marca até os dias de hoje. A atuação da Sarah Michelle Gellar muito boa e realmente nos cativa, e muitas pessoas queriam que ela tivesse sobrevivido e que fosse a Final Girl no lugar da Julie. O que vocês acharam dessas curiosidades dos bastidores ali da perseguição da Ellie e do nosso quadro Por Trás das Câmeras? Vocês querem curiosidades de outras cenas, de outra franquia ou de outros filmes para trazer nesse quadro para vocês? Comentem aqui as sugestões de vocês, aproveitem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal para se juntar a nós no Esquenta. Eu sei que vocês fizeram no verão passado com muitos vídeos dessa franquia que eu amo muito e que eu acho que vocês amam bastante também, né, galera? Então é isso, muito obrigada, até os próximos vídeos.